economia, tá? Aqui é a parte socioterritorial e infraestrutura. Então, nós vemos lá na parte ambiental o nome dos programas aqui, esses são aproximadamente 30. Então, lá chamado Escudo Verde, compensações sustentáveis, lixo zero, lixo energético, agricultura de baixo carbono. Aí vimos aqui, né, um programa aqui de eixo do conhecimento, agroquímica ambiental, cidades sustentáveis e assim por diante. Tá? A gente vai falar um pouquinho de todos eles, principalmente a lógica que levou à construção dessa árvore aqui. Então vamos entrar, propriamente dito, no plano de ação, mostrando de uma forma mais macro essa lógica de criação dos programas. Então nós temos aqui basicamente 3 estratégias. Uma que é mais urbanística e de transporte, que é a requalificação urbana, aliado aqui a um programa que é bastante enfatizado, né, que é um trem de passageiros e retirada do trem de cargas que passa hoje pelas cidades. O outro, desenvolvimento econômico, que já colocando aqui já a questão da agropecuária como algo que vai permanecer sempre, né? É uma das grandes forças da região. E o outro aqui, ele tinha até um nome mais assim, como se fosse proteção ambiental, mas a ideia não é essa, não é considerar o meio ambiente como uma despesa, é considerar que você pode ter lucro, você pode ter receitas a partir de ações ambientais. Tá? Um exemplo, né? Usar o lixo, o resíduo sólido para produzir energia, né? E uma série de outras coisas que a gente pode pensar. Falando rapidamente da base institucional, que é a raiz da árvore, o termo de referência, ele criou uma marca que ficou forte, né? Que eu gosto, né? Que dá uma ideia de unidade, Metrópole Paraná Norte. Claro que se a gente for olhar a lei, chamado Estatuto da Metrópole, que define o que é a metrópole, a gente não consegue enquadrar toda a região dos 15 municípios como uma metrópole. Tá? Então, tem 3 regiões metropolitanas instituídas. Tá? Se você olhar nos estudos de IBGE, né, enquadra lá, né, Londrina, Maringá, capitais regionais B, né, de acordo com o número de habitantes. Tá? Mas eu gosto desse termo, que é um termo forte. Mas as pessoas da área institucional, os advogados, etc., né, eles consideram que na lei que vai criar oficialmente o plano, ficaria criado um eixo, né, é um eixo de desenvolvimento. Então tem um capítulo em que não aparece o nome de guerra aqui, né, fala em eixo Paraná Norte, né, só aí nesse capítulo institucional. Importante a gente saber que todos os municípios, né, já têm ou têm que elaborar ou revisar os planos diretores, que trata de coisas bastante locais, mas já estamos na fase de desenvolver os PDUIs, que são coisas mais recentes, planos integrados, tá? Que não é para o município, é para a região metropolitana toda. Logicamente que o PDUI ele tem que conversar com o plano diretor e vice-versa, quer dizer, o plano diretor deveria obedecer ao PDUI. Então estamos nessa etapa aqui de vários municípios já tem que se programar para fazer os PDUIs. E o plano da Metrópole Norte ele fica acima de todos, quer dizer, tudo que estaria abaixo aqui deveria primeiro ler, né, o que está mais em cima nessa pirâmide invertida, certo? Para saber as diretrizes gerais, para que não fique, né, uma colcha de retalhos, né, cada um pensando, né, só no seu município e, né, passando uma rua já é outro município, a coisa não há uma conexão lógica desses planos de desenvolvimento. O que é proposto lá? De forma muito rápida. Por meio de uma lei estadual, né, é criado esse sistema de gestão. Hoje ele tem a forma de um conselho participativo, que seria, a gente fala de um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É aquele em que não tem ninguém mais importante que o outro. Tá? Você pode até ter um presidente do conselho, mas ele não manda mais que os outros. Todo mundo tem direito a voto,
né? E decide-se de uma forma colegiada, tá? E aí a composição desse conselho, ela está em debate, né? Então, quem são as pessoas que deveriam ter assento ali? Logicamente que os municípios, né? O Estado, instituições de ensino, né? A iniciativa privada, né? Tem toda uma lógica para criar, né, os assentos do conselho. O comitê coordenador, né, vamos dizer, é o comitê que vai atuar na prática, né, na execução do plano. Ele vai poder contratar estudos, ele vai poder criar câmaras técnicas, né, você pode ter diretorias de projetos, etc. Mas ele tem, vamos dizer, a proposta inicial é algo mais mutável, né? Esse conselho participativo é uma coisa já definida, né? O número de assentos, etc. Logicamente que é tudo rotativo. E o comitê coordenador seria o comitê que faz as coisas acontecerem e submete ao conselho para aprovação, para deliberação, assim por diante. E claro, tem que ter uma previsão de fundos para isso funcionar. Então aqui é só a proposta que aparece lá no relatório atual, né, onde o Estado teria 2 cadeiras, 3 para as maiores cidades da região, né, 3 para as demais cidades, né, isso aqui haveria sempre uma rotatividade, que é o Executivo Municipal. Depois a participação popular em movimentos sociais, a parte empresarial, entidades profissionais e entidades acadêmicas e pesquisa. Tá? É uma proposta preliminar que foi colocada lá pelas pessoas que estudaram, né, os consultores que estudaram essa questão. Olhando de uma outra forma, a gente pode enxergar a conexão entre esses órgãos. Então, começando lá pelo governo do Estado, que está recebendo estudo por meio da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, né? Nós temos aqui a Sônia dos Santos, que eu perdoo imensamente aqui não ter agradecido a sua presença, né? Ela veio hoje aqui, hoje é a única representante aqui da parte do Estado, né, que está recebendo o plano. Então a Sônia, né, ela é a coordenadora do plano pelo Estado. E então a Secretaria de Planejamento estaria recebendo esse estudo, né, e vai haver então uma articulação com esse comitê de coordenação, que também é sugerido criar uma diretoria de implantação e acompanhamento, uma de acordos, projetos especiais, uma de monitoramento de informações. Não há como ter um plano funcionando sem um sistema de informações. Essa poderia até ser uma das primeiras ações imediatas do plano, investir num sistema de informações que integrasse não só esse trabalho aqui, né, que ficasse guardado de uma forma adequada, porque a gente tem uma base de dados que não aparece nos relatórios, são centenas de mapas em meio digital, né, georreferenciados, são planilhas, é uma imensidão de coisas. Isso não dá para ter num relatório lá em PDF, né? Tem que estar no sistema de informações digitais, tá? Bom, e aí temos aqui o conselho, que é esse órgão colegiado que conversa aqui com o Estado, com o comitê, né, com os governos em diversos níveis, a sociedade, e finalmente o fundo tem que ter alguém que faça a gestão do fundo, preste contas, etc. Vamos entrar então nas estratégias, que daí que é a parte interessante, que entram essas notícias. E o Luiz Hayakawa, que está aqui, né, também apresentando, hoje eu estou meio esquecido aqui, né? Então hoje do consórcio temos o Luiz Hayakawa, que é arquiteto urbanista, nasceu aqui na região, né? A família dele também é daqui, né? E o avô também nasceu aqui. Não, o avô veio do Japão, né? Mas os pais nasceram aqui, né? E trabalharam aqui na região, né? O avô foi um dos colonizadores da região, né? O pai também, né? Então o Luiz, ele é a pessoa que, eu digo assim, o plano tem muito a cara do Luiz, porque ele teve uma sagacidade de ir coletando essas notícias. Enquanto a gente estava muito debruçado em fazer um trabalho pesado de diagnóstico e coisas assim que consumiam muito tempo, o Luiz antenadamente foi trazendo essas oportunidades, colocando na mesa, e isso acabou, como eu falei, realimentando, né, e direcionando o plano.